verso 1 ao 5. Vamos lá? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Quero fortalecer aqui que é a palavra do Senhor Jesus, é continuação do Sermão do Monte. Ele está ministrando aqui do capítulo 5 até o versículo 7, trazendo uma estrutura para o Evangelho, trazendo aqui uma base muito sólida. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu disse que esse texto é usado muitas vezes de maneira equivocada, porque em nome desse texto se faz uma aplicação de que é melhor você se calar, de que é melhor você não dizer nada, de que é melhor a gente ser neutro e não tomar partido. Quando na verdade, o Senhor Jesus aqui falando para discípulos e não para o mundo, aqui ele está falando para quem já o seguia, ou seja, ele está falando para a igreja, não é uma mensagem evangelística, não é uma mensagem dirigida ao mundo, ele estava falando para os discípulos. E em especial aqui nesse momento, ele está falando aos escribas, aos fariseus. O que está aqui implícito, o que está sendo trabalhado aqui na mensagem de Jesus, não é a ausência da acusação, não é a neutralidade, não é se calar. O que pega aqui é a hipocrisia. Que ele está questionando aqui, o que o Senhor Jesus está trazendo é que existe uma forma errada de julgar. Existe uma forma errada de fazer ali um confronto. Existe uma maneira errada de acusar algo. E qual é a maneira errada? A hipocrisia. É quando, fazendo uso da minha posição, fazendo uso da religiosidade, fazendo uso de uma máscara, eu trago uma direção, um apontamento, um peso para o outro carregar que eu não carrego. Eu quero que a pessoa viva, mas nem eu consigo viver. Eu quero que o outro faça, mas eu não estou fazendo. Um exemplo muito prático é como se eu chegasse aqui e desse um baita de um sermão sobre dízimo, sobre oferta, mas sou uma pessoa avarenta, que ama o dinheiro, que não participa, que não colabora, que não contribui. Eu posso enganá-los, mas não engano a Deus. E o Senhor Jesus, que conhece o coração, ele vai na alma, ele vai na ferida, ele vai para o confronto. E o que ele está fazendo aqui de maneira bem clara e objetiva? Confrontando, não é verdade? Ele está acusando aqui. Ele está trazendo uma palavra de julgamento. E ele está indo de encontro com a hipocrisia dos líderes religiosos que colocavam sobre o povo um peso insuportável quando eles na verdade não carregavam nem com um midinho. Então o que está aqui nesse texto é exatamente a questão da hipocrisia. Quando que esse texto se torna perigoso? Quando ele é usado para trazer uma ideia de que eu não posso questionar, de que eu não posso me opor, de que eu não posso ter um conceito, de que eu não posso ter uma formação de opinião, de identidade, uma estrutura, uma firmeza de conceito. E aí, o que acontece? Não pode falar nada. Tem que se calar.
não pode confrontar, não pode se posicionar. E aí cria essa situação muito forte, e a gente, todo mundo aqui sabe. Vamos tratar da questão da homossexualidade, por exemplo. No meu tempo que eu falo, quando eu era adolescente lá, eu me lembro que isso se tratava de maneira assim, ó, fulano é gay, a fulana é gay, era assim, era algo extremamente simples, prático. Como é que está hoje? A última vez que eu ouvi a sigla já está dando quase uma frase: LGBTQIA mais e menos negativo dividido ao quadrado. Olha o que virou. E na verdade o que é isso? Só um comportamento. A vida inteira existiu homossexual, a vida inteira existiu pessoas com problemas, com questões relacionadas à homossexualidade ou à sexualidade distorcida. A vida inteira existiu gente que mente, que rouba, que engana. A vida inteira existiu idolatria. Desde o início, lá em Gênesis, já teve problema lá em Gênesis com alcoolismo, com pedofilia, todo tipo de imundície. Desde que o pecado entrou na humanidade, tudo isso já faz parte da humanidade. Como que eu faço para poder criar uma estratégia para poder calar? É quando eu pego o comportamento e trago para um ambiente pessoal. É quando eu pego o comportamento e trago para a identidade. Por que eu usei o exemplo do homossexualismo? Poderia usar qualquer outro. Porque foi o que aconteceu. Pegaram um comportamento e trouxeram para nível de identidade. Quando você ataca o homossexual, você está atacando a pessoa agora. E nunca foi. Não tem nada a ver com a pessoa. Cada um faz da vida o que quer. É o comportamento. E por que existe confronto? Porque a palavra do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela acusa o pecado. A mensagem do Evangelho é confrontativa. Por isso que eu entrei nesse texto. Eu perguntei para Deus: Senhor, como que pode eu não julgar se o Senhor me deu a ordem de pregar? Uma vez que eu decido pregar o Evangelho, a acusação, ela já faz parte. O Evangelho é confrontativo. Todos os profetas que pregaram, confrontaram. Todos os apóstolos confrontaram. Jesus confrontou. O confronto faz parte da pregação do Evangelho. Porque só é possível eu me arrepender quando eu sou confrontado e entendo que na minha vida tem algo errado. Se não existir confronto, acusação, como que eu vou identificar uma área que eu preciso de mudança? Então o problema desse texto, a questão aqui, nunca foi o julgamento em si. A questão aqui é julgar com hipocrisia. É isso que o Senhor Jesus não tolera, porque a hipocrisia, ela é como se fosse uma nascente da mentira. Ela é uma nascente dessa raiz, que é a mentira, e a hipocrisia é uma nascente dela, é um caminho da mentira. E o Senhor Jesus é a verdade, Ele é transparente, Ele é claro, é luz. Ele não compactua. Então não dá para poder viver de hipocrisia, de religiosidade, de aparência, ou é ou não é. É sim, sim, não, não. É com firmeza. É com ligação de alma. Olha o que diz 2 Timóteo 4, 1, 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Não é possível fazer isso sem acusação. E a ideia não é sair acusando, apontando o dedo, porque a igreja não foi chamada para isso, e eu já vou chegar lá. Eu só estou dizendo que se nós quisermos cumprir o ID e pregar o Evangelho, o confronto será inevitável, porque o que é pecado e ponto final. Tem a ver com a pessoa. Eu gosto de tratar isso conectando a pessoa com o Espírito. O papel da igreja é anunciar o Evangelho. Quem é que convence? O Espírito.
Com quem a pessoa se acerta? Com o Espírito. O meu papel é trazer a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem que tem na sua essência arrependimento. Arrependimento. Passa pelo arrependimento. Agora olha que interessante, uma pesquisadora chamada Noelle Neumann, de 74, ela fez uma pesquisa chamada Espiral do Silêncio. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Para mim foi novidade, eu descobri nessa pesquisa. Espiral do Silêncio. Qual que é a ideia aqui? Quando a verdade começa a ser rejeitada, as pessoas não param de acreditar nela. Param de falar dela. Porque é natural que eu e você tenhamos um desejo natural nosso de sermos aceitos, de nos encaixarmos ali. Então, quando uma verdade começa a ser pressionada, para não viver no confronto, eu paro de falar. Eu não deixo de acreditar, mas eu paro de falar. Por que eu vou continuar discutindo sobre isso? Para que eu vou me desgastar discutindo sobre isso com uma pessoa que já decidiu no coração que ela está certa? Para que eu vou confrontar esse pecado? Para que eu vou continuar discutindo sobre aborto? É melhor não falar nada. Para que eu vou continuar discutindo sobre alguns temas aí tão complexos? Vocês percebem como que existem temas polêmicos, complexos, que ganharam estrutura na nossa nação e que calou muita gente? Isso aconteceu no Brasil. Um exemplo deles que eu usei, a questão da homossexualidade mesmo. Uma prática que virou identidade. E a Bíblia trata como pecado, e é pecado e ponto final. Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com a prática. A pessoa, ela e o Espírito Santo vão ter que se ajeitar. Mas a mensagem do Evangelho, ela traz o pecador e transforma ele. Não tem como alguém chegar até Cristo e permanecer como está. Não foi confrontado, não se arrependeu, não entendeu e não foi alcançado pela graça. A graça traz e transforma. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando existe uma pressão, a verdade deixa de ser dita. Quando a maioria que defende aquela verdade se cala, parece que ninguém mais acredita nela. É um efeito. E quando parece que ninguém acredita, mais gente se cala. E aí começa a existir uma neutralidade. Agora olha isso, o silêncio não prova que a verdade acabou. Prova que quem conhece a verdade apenas decidiu ficar em silêncio. O silêncio não prova que a verdade deixou de ser verdade. Prova que quem acredita na verdade preferiu ficar em silêncio. Aí eu te pergunto, a igreja pode estar vivendo isso? A igreja não só pode, como está vivendo isso. E muitos de nós, em grande escala, a igreja evangélica brasileira, claro, eu não tenho autoridade nenhuma para poder dizer que isso é regra, mas uma grande maioria de nós cristãos, decidimos nos calar. E não é nem por uma questão de medo ou indiferença, mas às vezes é só por uma questão de que eu não fui treinado para isso, não fui preparado para isso. Então é melhor eu ficar nesse ambiente de confortável da neutralidade, do silêncio, aonde está tudo bem. A questão é que Jesus não está ensinando isso aqui. O que ele está tratando aqui é a maneira errada de se posicionar. Eu repito, o problema é a hipocrisia. O Senhor Jesus não condena o julgamento, ele condena o julgamento hipócrita. Agora olha só, qual é a maneira certa então da igreja se posicionar?
Porque esse é um compromisso da igreja: ser sal da terra e luz do mundo. Por onde eu for, eu carrego a mensagem do evangelho comigo. Qual é o caminho certo, então, para eu me posicionar? Como que nós devemos confrontar? Qual é a maneira correta de se expressar? Olha só o que diz Efésios 4:5. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o ungido, o Messias. A verdade sem amor, ela pode virar agressão. A verdade sem amor, ela pode virar, sim, legalismo. O amor sem verdade também pode virar omissão. Eu me omito, fico indiferente. O problema não é falar a verdade, é falar sem amor. Agora, o que é que a igreja, o papel da igreja, a conduta da igreja diante dessa mensagem que trata exatamente das normas e da conduta do cristão? O nosso papel como igreja, a nossa conduta diante desse texto é anunciar a verdade em amor. Viver a verdade e anunciar a verdade em amor. O que eu quero trabalhar aqui nessa introdução é a ideia de que se calar não é uma opção. Viver indiferente, cuidando da minha vida, eu tenho meus negócios, já tenho tanta coisa no meu trabalho, já tenho tanto problema, tenho minhas filhas, tenho a esposa, tenho trabalho, já tem tanta coisa, eu vou ficar me desgastando com uma pessoa que decidiu que vai viver dessa forma e que... Então qual é a maneira, qual é o jeito certo de eu me posicionar? Qual é o momento em que eu devo me posicionar? Existe um caminho. Qual que é esse caminho? Primeiro, disposição. Você tem que estar disponível. Você foi alcançado pela graça? O Espírito Santo te trouxe, te alcançou, te salvou? Seu nome foi escrito no livro da vida? Você é cristão, é salvo? Existe um compromisso que você carrega, uma ordem dada pelo Messias, pelo nosso Senhor e Salvador. Essa ordem é qual? De sermos pregadores do Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho. O Espírito Santo quer usar a nossa vida dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, na escola, aonde nós estarmos, aonde nós entrarmos. A ideia é que entre a luz de Deus. A gente tem que ter isso no coração. E nós orarmos diariamente para que o Espírito Santo possa contar comigo naquele dia. Eu te desafio a fazer essa oração. Antes de sair da tua casa, ore ao Espírito Santo, fala: Senhor, como que eu posso hoje fazer parte dos teus projetos para esse contexto onde eu vivo? Como que eu posso influenciar as pessoas que me cercam hoje? Como que eu posso ser bênção hoje? Usa minha mente, usa meu corpo, usa meu dinheiro, usa meus recursos, usa minha vida para poder hoje ser luz para alguém que está em trevas, ser sal para alguém que perdeu a graça da vida, o tempero da vida. Eu quero fazer parte, eu quero estar junto. Eu não quero me colocar diante do Senhor apenas como alguém que precisa ser abençoado. Eu quero colocar-me diante do Senhor como um cristão que entendeu que eu já fui abençoado e quero compartilhar essa bênção com as pessoas que me cercam. Vocês percebem como que mudou o quadro? Que eu já não sou mais diante de Deus alguém pedindo, eu sou diante de Deus alguém querendo participar do que Ele está fazendo, porque Ele está fazendo algo. O nosso Deus trabalha, e Ele está trabalhando. Existe esse movimento do Espírito Santo com a igreja, irmãos. Se o Espírito Santo não puder contar comigo, ele vai contar com outra pessoa, mas ele não vai parar, ele vai continuar fazendo. E eu quero que ao olhar para mim, ele veja alguém que está disponível e que quer fazer parte. Não alguém que está querendo usufruir do que ele tem, mas alguém que quer participar com ele do que ele almeja fazer. E isso faz toda a diferença. Então qual é o papel da igreja? O papel da igreja é viver e anunciar a verdade em amor. Porque quando eu faço em amor, eu não tenho a intenção de confrontar para envergonhar. Quando eu faço em amor, eu não tenho a pressão
de convencer e de fazer a pessoa mudar. Quando eu faço em amor, eu não tenho esse propósito, esse objetivo de ser aceito pela minha produção. Eu não faço para ser aceito por ninguém. Eu faço para honrar e agradar a Deus, porque Ele me salvou e Ele me deu esse mandamento. Então eu quero viver em obediência e quero fazer a diferença aonde eu for e aonde eu viver e aonde eu estiver, anunciando o Evangelho em amor, vivendo o Evangelho em amor. O Evangelho não é neutro. A mensagem do Evangelho confronta o pecado. Qual é o movimento que trouxe muito forte para dentro da igreja essa neutralidade? O relativismo, o humanismo. Esses são movimentos que traz com muita força para o coração da igreja, para o meio da igreja, essa neutralidade de não mexe com esse assunto não fala não. É melhor ter a pessoa aqui, né? Mas que adianta ter a pessoa aqui se ela não está sendo transformada? Conversando com o Rogério esses dias, nós falávamos sobre o momento em que Jesus confrontou o pessoal por conta do pão e do peixe. Não tem problema a multidão vir por conta de pão e peixe. Não tem problema a pessoa entrar aqui porque quer uma solução para o casamento. Não tem problema a pessoa buscar a Deus porque deu um câncer. Nunca quis saber de Bíblia, nunca quis saber de igreja. Na hora do câncer ele vem. Não tem problema vir. Não tem problema a pessoa vir porque está vivendo um momento de luto, porque perdeu um filho, um pai, uma mãe, um marido. Não tem problema. As pessoas vêm na hora da dor mesmo, é natural. O Senhor Jesus também trazia as pessoas no momento da dor, elas vinham no momento da dor. A dor pode ser utilizada para trazer. A fome pode ser utilizada para trazer. Mas quando o Senhor Jesus percebeu que a motivação do coração era só pão e peixe, o que ele fez? Confronto. Vocês estão aqui só por conta de pão e de peixe, não tem nada a ver comigo e com meus sinais. O que eles fizeram? Os que não quiseram mudança, viraram as costas e foi embora. Aí o Senhor Jesus já falou para os discípulos também, se vocês quiserem ir, pode ir também. Aí é quando Pedro dá aquela palavra, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Percebe que a mensagem do Evangelho inteira, ela é uma mensagem de confronto, de acusação. A questão desse texto é a maneira como eu faço. Eu e você como igreja temos que sair daqui após essa direção do Espírito, decididos a viver e anunciar o Evangelho em amor. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Agora fala para mim de verdade, a gente esquece ou não esquece? A gente esquece, porque você está atolado com os boletos, você está atolado com os lucros da empresa, com as casas, com as ações, com a viagem, com as férias, com os negócios, com os filhos. A gente está atolado com as coisas da vida. São muitas metas, muitos negócios, muito trabalho, problemas, entretenimento, vitórias, tem de tudo. A vida é um amontoado de um monte de coisa. E nesse amontoado, se nós não estivermos atentos à voz do Espírito, e está vendo um dos motivos do culto? Olha o significado do culto aparecendo aqui. Olha o Espírito Santo tratando com o nosso coração aqui. Sobre a minha percepção da vida amanhã. É verdade, Espírito Santo, eu me desconectei. Nessa brincadeira faz 6 meses que eu não falo de Jesus para ninguém. Ou alguém aqui não se incomoda com isso? Não incomoda? De repente você percebe que está 1 ano sem falar de Jesus para ninguém, sem chamar ninguém para vir para a igreja, sem contribuir para esse avanço da igreja, porque a igreja cresce com a mensagem do Evangelho. Irmão, se eu não prego, alguém vai pregar. Se ninguém pregar, as pedras vão pregar. Mas que o Evangelho vai ser anunciado, as almas vão ser salvas, a igreja vai crescer, o reino de Deus vai avançar, com o Roger, sem o Roger, com o Paulo, sem o Paulo, seja lá quem for, mas o Espírito Santo não vai parar. E eu, de verdade, eu gostaria muito que eu e você estivéssemos dentro desse projeto.
que eu e você fôssemos instrumentos com quem o Espírito de Deus pode contar. Amém? Amém. Agora, como que eu vivo isso na prática? Como que eu coloco isso em prática? Como que eu faço para viver e anunciar a mensagem do Evangelho em amor? E ser sal da terra, luz do mundo. Irmãos, em nome de Jesus, eu não estou falando de ser perfeito. Longe disso. Até porque, para mim, a coisa mais graciosa do Evangelho é Deus usar pessoas imperfeitas para anunciar a mensagem de um Deus perfeito. Por quê? Porque diante da minha imperfeição falando com vocês aqui, não existe outra possibilidade, mesmo que haja uma posição de destaque, para quem o Espírito Santo decide usar nesse dia, não tem outra possibilidade para você, a não ser direcionar o teu foco para Cristo. Se Deus usasse pessoas perfeitas, a igreja podia se espelhar em quem fala. A igreja nunca vai poder se espelhar em quem fala. O nosso espelho é Cristo. Ele é perfeito. Ele carrega essa excelência, esse poder, essa perfeição. Nós todos aqui estamos sujeitos a erros, a falha. Qual que é a diferença do cristão? O cristão não aceita viver em desacordo com Deus. Sabe aquele louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver? É bem isso mesmo. É como alguém que anda num carro com ar condicionado. Dá para voltar para o carro sem ar? Não é desafiador? É muito desafiador. Você pode até voltar, mas é desafiador. Porque você já experimentou. Quem já experimentou essa vida cheia do Espírito, essa vida guardada, esse momento na presença, esse momento de quebrantamento, esse momento com Deus, dentro da palavra, não consegue abrir mão disso. E aí a gente consegue ter uma sensibilidade, porque quando o pecado chega, você sente a ruptura, porque Deus não negocia. Então na hora que o pecado chega num pensamento, numa atitude, numa vacilada, a ruptura ela é perceptível, e aí você tem algo errado aqui, não está normal. A sensibilidade da ausência da intimidade com o Espírito. E o cristão faz o que? Ele corrige. Ele confronta a si mesmo. Porque só é possível viver essa vida do Evangelho em amor, para a glória de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, quando eu aprendo primeiro a me julgar, a me confrontar. Por isso, antes da ceia, a palavra de Paulo é: analise o homem a si mesmo. Porque somente com essa autoanálise eu consigo verdade diante de Deus, para poder apontar o dedo para o meu próximo sem ser hipócrita. Porque a acusação, o confronto faz parte da nossa vida. Quando eu me calo, eu aceito. Mas para isso poder fluir sem hipocrisia, eu tenho que primeiro me consertar, confrontar a mim mesmo. O confronto em amor só funciona quando primeiro eu fui confrontado e me arrependi e me consertei. Então como que eu vivo isso na prática? Como que eu faço para ser uma igreja que vive e prega o Evangelho em amor? Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, não vai dar certo. Sem a presença do Espírito Santo, eu e você não vamos conseguir manifestar amor. Sem a presença do Espírito Santo, nós podemos sim fazer obras sociais, nós podemos ajudar, mas quando o meu coração ele gira em torno de mim mesmo, quando eu sou uma pessoa humanista, tudo de alguma maneira vai voltar para mim. Eu só consigo viver o amor de Deus na direção de Deus. Não é possível o homem manifestar o amor de Deus na sua carne, com a sua natureza caída. Só é possível viver e anunciar o Evangelho em amor,
cheio da presença do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Não tem mágica. Nós nos enchemos pelo Espírito Santo a partir da nossa disciplina cristã, da nossa busca, e isso tudo começa a partir do arrependimento, ou seja, da análise, da autoanálise, do confronto comigo mesmo. Porque o texto diz, enchei-vos do Espírito, é um comando, é uma palavra direta, é uma obrigação minha. O Espírito foi derramado, o Espírito Santo está entre nós, o Espírito Santo é Deus, pessoa da Trindade, Ele sente, Ele decide, o Espírito Santo é Deus, não é uma energia, não é uma força que pode ser manipulada, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. E eu então me encho, me faço um com Ele, faço de mim a sua casa, Ele habita em mim, Ele me dirige, Ele me conduz, Ele me influencia, me inspira no meu viver diário, nas minhas tomadas de decisão, assim como Ele inspirou os 40 autores da Bíblia na escrita das Sagradas Escrituras, como Ele inspirou a revelação, que é a palavra de Deus que nós temos aqui disponível. Essa vida cheia do Espírito Santo, arrependimento, busca, quebrantamento na palavra. O Espírito Santo não move fora da palavra. O Espírito Santo não trabalha fora da Bíblia. Ele não revela nada além do que já foi revelado. A Bíblia Sagrada é revelação especial de Deus, porque ela revela Cristo. E o Espírito Santo não trabalha fora da Sagrada Escritura. Então, para nos enchermos do Espírito Santo, isso acontece na palavra. Eu tenho uma notícia muito boa aqui. É lógico, boa para alguns, talvez para alguns não signifiquem muito. Mas Deus está me dando a graça de concluir um curso de pneumatologia. E na medida que eu fui fazendo, eu fui compilando ele. Então eu estou criando um material online, digital, que eu quero compartilhar quando estiver pronto com quem quiser. Um curso extremamente completo de pneumatologia que trata de toda a obra do Espírito Santo, quem Ele é, como Ele se revela, o Espírito Santo e os dons espirituais, o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida do crente, o selo e o penhor do Espírito. Uma aula, é incrível, são 10 aulas, 11 aulas sobre o Espírito Santo, com perguntas e respostas, com vocabulário, mas pensa no material que está ficando extraordinário, e é para a igreja, é para somar na tua vida. E eu vivi uma experiência ontem que me deixou impactado, porque eu estava concluindo uma aula, e absorvendo aquele conteúdo, lendo, meditando, vivendo aquilo, respondendo as perguntas, me interagindo dentro daquele tema. E eu estava ali, eu voltei para a primeira aula. Como entender o Espírito Santo, como ele se revela, como que eu o conheço, é o início do estudo. Quando eu acabei de concluir, sabe quando você sente o seu coração contrito? Como se fosse choroso. Um coração que perdeu aquela dureza, que perdeu aquele bloqueio. Eu estava me sentindo tão diferente, e aí eu me lembrei de uma pessoa que no mesmo dia, antes de ontem aconteceu isso, eu havia dado uma resposta no WhatsApp para uma pessoa tão indigesta. Quando eu terminei o curso, impressionante, Rogério, me lembrei da pessoa e me senti incomodado a mandar uma mensagem pedindo perdão, depois de uma aula de teologia. E quem é aqui que nunca ouviu aquele termo de que a letra mata? Olha, na ignorância, meu Deus, quanta ignorância. O que o texto bíblico está falando é sobre a lei, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com Bíblia. A única maneira de nós conhecermos a Deus é através da teologia, é através da Bíblia, do ensino, da busca, do conhecimento. A única revelação de Deus que nós temos é a Sagrada Escritura. Eu não posso conhecer a Deus a partir de experiência. Quando a experiência vira norma para conhecer a Deus, eu caio num subjetivismo muito forte.
E aí o conhecimento de Deus, ele passa a ser controlado e equilibrado pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. É muito, muito arriscado, não funciona. O conhecimento de Deus, ele explode, ele eclode, ele existe através da Escritura, da Bíblia Sagrada. E aquele estudo, aquele momento ali de Bíblia, de conhecimento teológico, com analogia, com palavra pastoral, aquele momento ali me trouxe um quebrantamento no meu coração, me fez tomar uma atitude que é dificílima para muitos, que é pedir perdão. Tem gente que não consegue porque se sente inferior, não consegue por conta do orgulho, não consegue por conta do ego, não consegue por conta da vaidade. Ou pedir perdão é facinho? Pedir perdão é para crente. Pedir perdão é coisa de cristão cheio do Espírito Santo. É ou não é, irmãos? É fácil? Não é fácil. Então, ser cheio do Espírito Santo é o caminho para viver essa vida, aonde eu prego e vivo o Evangelho em amor. O amor não é natural do homem, é fruto de Deus. Qual é um dos frutos do Espírito Santo? O amor. Ser cheio do Espírito não é um momento, é um estilo de vida. Olha o que diz Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor. Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Romanos 5, 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O que adianta eu ser cheio de teologia se eu não tenho o Espírito Santo para conduzir a mensagem no coração do pecador? É ele que convence. Então são dois extremos. Eu não posso ser um acadêmico racional e também não posso ser alguém que vive de experiências. Eu tenho que ser alguém cheio da Escritura para que as minhas experiências sejam confrontadas na palavra, porque nenhuma experiência pode contradizer a Escritura. Então, como cristão, eu vivo na palavra, cheio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito. Amém? Sem o Espírito eu até falo a verdade, mas não em amor. Eu posso falar a verdade, mas não em um amor que te convence, que te constrange, que te transforma, que te aviva, que te renova. A igreja não se posiciona na força da opinião e na força do braço. A igreja se move em Espírito e em amor. Nós nos posicionamos no poder do Espírito. Como que é que eu vivo isso como igreja? Como que eu vivo isso na prática? Número 2, quando Cristo é glorificado. Eu não faço nada que não seja para a glória do Senhor Jesus. Eu não faço nada para fortalecer o meu ministério pessoal. Eu não faço nada para fortalecer o ministério da igreja que eu faço parte. Eu não faço nada para fortalecer um grupo ou uma situação. Tudo que eu faço é para a glória de Cristo. Eu vivo para glorificar a Deus. E não é que Deus precisa de alguém na terra dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A ideia de viver para glorificar a Deus é ter comportamento, atitudes, decisões e reações que glorifiquem a Deus. Olha só. O confronto bíblico, a mensagem do Evangelho, quando confronta, porque nós estamos sendo confrontados aqui, amém? Nunca pode ser sobre ego, nunca. É sobre a glória de Deus, preservação do Evangelho e avanço do reino. É sempre sobre isso. Olha só, eu vou te passar alguns confrontos aqui do Novo Testamento. Paulo confrontou João Marcos para preservar a fidelidade e o foco do ministério. Mas João Marcos foi confrontado, gerou uma discussão com Barnabé. Aconteceu com Paulo, com Barnabé e com João Marcos. Confronto, não tinha neutralidade ali.
Paulo confrontou Pedro na cara, confronto. Acusação, dedo estendido, você está errado. Não é assim a maneira de se comportar. Você não está transparecendo a imagem de Cristo se comportando assim, você está sendo hipócrita. Confronto. Eu acho muito esquisito quando eu vejo alguns pastores, bispos, apóstolos, gente aí ocupando as redes sociais, para poder dizer que na igreja não pode ter questionamento. Se você questiona, você é bode. Depende do ponto de vista e da situação. Se está tendo alguma situação dentro da igreja que está caminhando totalmente oposta àquilo que a Bíblia traz, ou eu confronto ou eu saio. Porque convém obedecer a Deus e não aos homens. Paulo confronta Pedro para preservar a verdade do Evangelho. Pedro confronta Ananias para preservar a santidade da igreja. Paulo confronta Elimás para não impedir o avanço do Evangelho. Paulo confronta a idolatria em Atenas para revelar o verdadeiro Deus. Cada confronto desse tem um objetivo muito singular, muito comum. Qual que é? A glória de Deus, o avanço da igreja, o Evangelho crescendo, a igreja expandindo, Cristo sendo glorificado. Nada aqui é feito por ego, por vaidade, por ganância, por religiosidade e nem numa hipocrisia falsa. Aqui existe o quê? Amor, mas amor com confronto, amor com discussão, amor com debate, sim. Não se engane. A Bíblia diz que Deus corrige o filho porque Ele ama. Quando a gente diz para o nosso filho assim, ó, faz o teu jeito então, faz do jeito que você quiser. Faz então, pode fazer. Quem ama mais? Quem trata um filho assim ou quem pega uma vara e o corrige e o faz chorar? Não existe uma maneira mais significativa de demonstrar indiferença e ausência de amor quando eu deixo o outro caminhar no caminho de morte. Nenhum deles confrontou para se aparecer, nenhum deles confrontou para mostrar que sabe mais, nenhum deles confrontou para disputa de quem é maior ou de quem é melhor. Todos os confrontos que eu mencionei foram para a glória de Cristo. O confronto certo não exalta o homem, nunca vai exaltar. O posicionamento certo nunca promove o ego. Se o foco sou eu, já perdeu o sentido. Quando o foco é Cristo, isso sempre vai trazer um retorno para a glória dele. Olha o que diz João 16,14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo sempre vai trabalhar para a glória de Cristo. O Espírito Santo sempre vai conduzir para a glória de Cristo. O Espírito de Deus nunca vai fazer nada para a glória do homem. É para a glória de Cristo. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de quem? De Deus. Tudo inclui tudo. O jeito que eu falo, o meu posicionamento, o que eu faço, o que eu vivo, é tudo para a glória dele. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, ou seja, eu já vivi para agradar a homens um dia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Um dia eu já vivi essa hipocrisia, essa mentira de querer agradar a homens. Hoje não. Porque se eu ainda quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Não dá para ser os dois. Ou é um ou é outro. João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. É tudo para a glória dele. Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que está nos céus. A luz não pode chamar atenção para mim.
A vocação não pode chamar atenção para mim. O que Deus fez de mim não pode me exaltar. O que Deus me entregou é para a glória dEle, para a honra dEle, para o avanço da igreja. A luz sempre tem que apontar para Deus. Se o meu posicionamento me promover, eu já perdi a essência. Isso é muito sério. Quando o meu confronto glorifica Cristo, ele deixa de ser carnal, ele é santo. Como que é que eu conquisto isso como igreja? Essa vida, onde eu anuncio e vivo a verdade em amor. Terceiro, quando eu sou rejeitado pelo mundo. Eu estou trazendo aqui meios e evidências. Cheio do Espírito Santo, para a glória de Jesus, inevitavelmente seremos rejeitados pelo mundo. E por que eu trouxe isso? Porque se houver um desejo no coração de ser aceito, não teremos sucesso na nossa meta como igreja de vivermos para a honra e para a glória de Jesus, vivendo e anunciando o Evangelho. Não teremos sucesso, porque seremos rejeitados pelo mundo inevitavelmente. Aqui no nosso país nós não temos a perseguição de morte, de tortura, de prisão. Estamos num país com o Estado laico. Existe essa liberdade para vivermos a nossa fé, para pregarmos a nossa fé, para nos reunirmos, adorarmos o nosso Deus, anunciarmos o que acreditamos. Temos essa liberdade. Mas não se engane, se você, cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, decidir viver e anunciar a verdade em amor, você não será aceito em todo lugar, será indigesto em alguns lugares, e vai ser tentado por Satanás a dar uma baixadinha na bola, para poder ser aceito ali. Pode ter certeza que será. Paulo foi apedrejado em Listra por conta do Evangelho. Se fingiu de morto e no outro dia voltou para lá. Por que será? Porque ele se move em amor. Quando eu me movo em amor, no poder do Espírito, eu não tenho autopreservação. Sou escravo de Cristo, não vivo mais para as coisas dessa vida. Só esse motivo pode explicar a atitude de um homem voltar para aquele lugar. Não existe fidelidade a Cristo sem algum nível de rejeição. Eu não acredito. Se ajustou demais, convive bem demais em todos os lugares, tem alguma coisa errada. A hipocrisia chegou aí. Eu estou me ajustando, eu estou me camuflando, porque não tem jeito. O mundo não funciona com a mesma cultura do céu. Não vai dar certo. Em algum momento a rejeição vai vir. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. João 7,7. O mundo não pode odiar-vos, a mim porém me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são más. Como que Jesus dá testemunho que a obra do mundo é má? Acusando elas, confrontando elas, denunciando elas. 1 Pedro 4, 3, 4. Estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, e vos difamam. Nós somos luz, não tem como negociar. A luz não negocia com treva, a verdade não negocia com a mentira, o pecado não negocia com a santidade. Não tem negócio. Percebe como a mensagem do Evangelho é confronto? É ser fiel. Se o mundo aplaude tudo que eu digo, talvez eu não esteja dizendo tudo
que Jesus me mandou dizer. É uma coisa para se pensar, sim ou não? A verdade em amor consola o quebrantado, mas ela confronta o pecador e o endurecido. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando Cristo é glorificado, a rejeição do mundo será um sinal indiscutível e inevitável. Eu quero encerrar dizendo que quando eu assumo essa identidade de igreja santa, corpo de Cristo, que vive e anuncia a verdade em amor, cheio do Espírito, para a glória de Cristo, focando o reino, não o mundo, as almas serão salvas. É um movimento inevitável, as almas serão salvas, pessoas serão libertas, porque esse é o sentido, essa é a essência. O cristão não debate para vencer debate, o cristão não discute para mostrar que está certo, para defender seu ego, para mostrar que sabe. Quando nós entramos num debate, através da pregação do Evangelho em amor, é para que o Espírito de Deus, através da minha vida, alcance aquele coração perdido, leve luz para quem está em trevas, cure o enfermo, liberte o pecador, salve quem ainda não foi alcançado. Essa é a finalidade, essa é a mensagem do Evangelho, isso é a graça de Cristo, é a salvação das almas perdidas. As almas são salvas. Quando Jesus está tendo aquele bate-papo com a mulher samaritana, ele confronta ela, sim ou não? Sim ou não? Cadê teu marido? Vai chamar teu marido? Ele não amacia, ele vai apertando, arrochando, não tem negócio. No relacionamento com Deus, ou eu falo quem eu sou, ou eu confesso, ou eu me conserto, ou não vou ter intimidade, não vou ter comunhão, não vai ter relacionamento. Quando a mulher confessa, se abre, se expõe, se rende, e a salvação chega, o que aquela mulher se transforma? De uma mulher tímida, envergonhada, ali até omissa, pecadora, em uma evangelista poderosa. Aquela mulher chacoalha Samaria, ela consegue arrastar uma multidão para poder ver quem que é o profeta, que sabe o que eu tenho feito, que falou tudo o que eu tenho feito. O confronto em Deus e em amor sempre vai gerar a salvação de quem está perdido, sempre vai gerar a cura do enfermo, sempre vai fazer Cristo ser glorificado, sempre vai fazer a igreja se fortalecer, sempre vai culminar em redenção. Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha o que diz Atos 2,37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não tem outra finalidade. Atos 4,31, Tiago 5,20, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Esse é o objetivo da igreja. A igreja é isso. Nós, a igreja, o corpo de Cristo, vamos viver a nossa vida na terra, viver e anunciar o Evangelho em amor, na verdade, para a glória de Cristo, cheios do Espírito Santo, para a salvação do mundo, para a libertação do perdido. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, quando Cristo é glorificado, quando não temos negócio com o mundo, o resultado do confronto é a salvação do pecador, a salvação de quem está perdido.
Como que eu vivo isso na prática? Cheio do Espírito, para a glória de Cristo, sem negociar com o mundo, com o objetivo de ver as almas sendo salvas para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? A igreja não se posiciona para ganhar espaço no mundo. Ouça isso, irmãos. Nós não nos posicionamos para poder ganhar espaço no mundo. Não é esse o objetivo. A igreja se posiciona com confronto para arrancar pessoas do mundo. É diferente. Nós não queremos ganhar um espaço no mundo. Nós nos posicionamos em verdade para viver e anunciar o Evangelho. Em amor, cheios do Espírito, para a glória de Deus. Sem negócio, sem aliança com o mundo. Porque aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Percebe como que existe confronto? O que pega aqui nesse texto é a verdade. Se eu faço com verdade e em amor, eu não aceito a hipocrisia fazendo parte da minha vida. E repito, não é ser perfeito, é não aceitar viver indiferente à santidade e à pureza de Deus. É buscar diariamente, na amizade, no relacionamento com o Espírito Santo, essa sensibilidade que me faz cada dia mais ser mais forte em Cristo na palavra. Na palavra. Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia, se comprometa com Deus, faça esse propósito com o Espírito Santo, abra a tua Bíblia, conheça a Sagrada Escritura, se aprofunde. Hoje existem tantas ferramentas, você consegue, por exemplo, eu faço parte de uma comunidade que chama Ministério Fiel. Abra o teu Instagram, pesquisa lá, Ministério Fiel. Você paga uma bagatela por mês para ter acesso a um material reformado, de excelência, teologia bíblica séria, material para mulher, para homem, para adolescente, materiais diversos, livros, tanto conteúdo, tem tanto material que você não consegue usufruir por uma bagatela, uma merrequinha que você paga por mês ali. Chama Ministério Fiel. Eu também faço parte de um clube de teologia, até uma compra vitalícia que eu fiz ali, valores extremamente acessíveis, não tem nada a ver com o tempo passado aí, que um livro custava quase R$1.000, um livro de teologia. Hoje você tem materiais diversos, gratuitos, é a gente que vai ter que escolher se nós vamos ficar rodando o feed, vendo a vida dos outros, ou se a gente vai escolher adentrar no relacionamento com Deus e conhecer a Bíblia. É uma decisão. Eu preciso confrontar a mim mesmo. O primeiro a ser confrontado sou eu. O que eu ando vendo? O que eu ando ouvindo? O que eu ando fazendo? E todos nós, sem exceção. Tem vez que eu me sento para poder assistir uma aula, fazer alguma coisa, aí eu vou responder algum negócio ali no WhatsApp, me desconecto, de repente, eu estou ali vendo, perco meia hora, 40 minutos, rodando vídeo ali que não tem nada a ver. Extremamente necessário nós termos esse discernimento e essa sensibilidade do Espírito Santo para nos corrigirmos. Quando eu tenho essa sensibilidade para me corrigir, para poder me alinhar, aí sim eu estou sendo forjado pelo Espírito para ser um instrumento na mão dele para corrigir, acertar e alinhar alguém. Por isso Jesus é duro. Por que você quer apontar o problema do teu irmão se você não quer tirar o cisco do olho dele, se você não tirou a trave do teu? Então ele está falando aqui do quê? De verdade. A verdade que eu propus aqui hoje, de nós como igreja, corpo de Cristo, vivermos e anunciarmos a verdade em amor, para a glória de Cristo, cheios do Espírito Santo, sem negociar com o mundo.